Em agosto, nos vemos. De Gabriel Garcia Marques. Capítulo 6. Era uma quarta-feira típica do agosto caribenho, mas com um mar adormecido e uma brisa suave de gaivotas rasantes. Ana Madalena Bar levou uma cadeira de praia até o tombadilho da barca e abriu o livro de Daniel Defoe na página marcada com o cartão. Mas não conseguiu se concentrar. Tampouco encontrou alguma coisa que chamasse sua atenção nos dados reais do homem da noite anterior. Com nome e nacionalidade holandeses e um endereço comercial com 6 números de telefone de uma empresa de serviços técnicos, com sede em Curaçao. Leu o cartão várias vezes, tentando imaginar na vida real o fantasma da sua noite feliz. No entanto, desde seu encontro com o primeiro homem, havia tido a precaução de não deixar nenhum mínimo rastro que pudesse suscitar qualquer suspeita em sua casa. Por isso, rasgou o cartão em pedaços minúsculos e o soltou na brisa cúmplice das gaivotas. Foi um retorno revelador. Assim que entrou em casa, às 5 da tarde, descobriu até que ponto começava a sentir-se estranha entre os seus. A filha tinha assimilado a vida do convento sem modificar seu jeito natural de ser, e pouco a pouco se fazia menos assídua na mesa da família. O filho quase não tinha tempo livre entre seus namoros efêmeros e seus compromissos artísticos em meio mundo. O marido, graças ao fato de ser um fanático de seu ofício e ao mesmo tempo um conquistador empedernido, acabou sendo um hóspede casual em sua cama. Para ela, por sua vez, o paradoxo mais estranho era comprovar como ia perdendo o encanto pela ilha na falta de um homem certo entre os muitos casuais que havia provado em suas noites escassas. Sua maior ansiedade, no entanto, não era pelas dúvidas da fidelidade do marido, mas pelo pavor de que ele tivesse um vislumbre do que ela fazia na ilha em suas noites contadas. Por isso, fazia muito poucos comentários de suas viagens anuais, para que ele não tivesse a ideia de acompanhá-la, ou para não suscitar quaisquer dúvidas masculinas, que são as menos fáceis, porém as mais certeiras. Eram anos simples, em que não havia tempo nem ocasião para traições ou suspeitas, e ela levava com rigor as contas de seus ciclos para os amores que faziam de rotina. Não saíam da cidade sem que ela levasse na bolsa os preservativos para as ocasiões imprevisíveis. Daquela vez, porém, sentiu uma pontada no coração quando ele chegou com mostras de amor tão desaforadas que alvoroçou nela de repente não apenas as suspeitas possíveis daquele ano, mas todas as atrasadas. Ela o vigiava. Examinava até a costura dos bolsos e pela primeira vez começou a cheirar a roupa usada que ele deixava na cama. A partir de maio, no entanto, um sonho com o homem do ano anterior a sacudiu até a alma e a ansiedade se tornou insuportável. Amaldiçoou, uma vez mais, a hora em que tinha rasgado o cartão de visita e não se sentiu capaz de ser feliz sem ele, mesmo que fosse apenas na ilha. Era tão evidente seu desassossego que o marido disse, sem preâmbulos: "Está acontecendo alguma coisa com você." O terror agravou a sua insônia até o amanhecer, pois ela mesma não parecia consciente do quanto havia começado a mudar desde suas primeiras viagens. Nunca tinha pensado no risco de se encontrar por acaso com alguns de seus cúmplices na ilha, até a maldita noite em que seu compadre Aquiles Conorado abusou dos goles num jantar de casamento e soltou algumas indiretas sem graça que qualquer um na mesa teria sido capaz de entender sem muito esforço. Por sua vez,
No meio-dia em que almoçava com 3 amigas no restaurante de maior prestígio da cidade, pensou que conhecia um dos homens que conversavam sem pausa e em voz muito baixa numa mesa afastada. Tinham uma garrafa de brandy e suas taças pela metade, e pareciam sozinhos numa vida diferente. Mas o que ela via de frente tinha um terno de linho branco, impecável e bem alinhado, o cabelo grisalho e um bigode romântico terminado em pontas. Desde que bateu o olho nele pela primeira vez, teve a impressão de que o conhecia. Mas apesar do seu esforço, não conseguiu recordar quem era nem onde o havia visto antes. Mais de uma vez, perdeu o fio da animada conversa das amigas, até que uma delas não conseguiu resistir à curiosidade e lhe perguntou o que a inquietava na mesa vizinha. "O do bigode turco", sussurrou ela. "Não sei a razão, mas me lembra alguém." Todas olharam com cautela. "Até que não é de todo ruim", disse uma delas sem interesse, e retomaram a conversa. Mas Ana Madalena continuou tão inquieta que não foi fácil pegar no sono aquela noite e acordou às 3 da madrugada com o coração ouriçado. O marido acordou, mas ela havia recobrado a respiração e contou para ele um falso pesadelo, como tantos outros reais e assustadores que a acordavam nos tempos de recém-casada. Pela primeira vez, ela se perguntou por que não se atrevia a fazer na cidade a mesma coisa que fazia na ilha, já que ali dispunha do ano inteiro com oportunidades diárias de manejo mais fácil. Pelo menos 5 amigas dela haviam tido amores furtivos, até onde o corpo permitiu, e tinham, ao mesmo tempo, mantido casamentos estáveis. No entanto, ela não imaginava na cidade situação tão excitante e propícia como na ilha, o que só era possível de entender como uma argúcia póstuma de sua mãe. Durante várias semanas não conseguiu resistir à tentação de encontrar o homem que não a deixava viver em paz. Voltava ao restaurante nas horas mais concorridas. Não perdia a oportunidade de arrastar com ela algumas amigas aleatórias para evitar qualquer equívoco em suas andanças solitárias. Se acostumou a encarar quantos homens atravessassem seu caminho, com a ânsia ou o pavor de encontrar o dela. No entanto, não precisou de ajuda alguma para que a identidade de quem buscava instalasse na sua memória como uma explosão cegante. Era o mesmo da sua primeira noite na ilha, que havia deixado entre as páginas do livro a ignomínia da nota de $20 pela sua noite de amor. Só então se deu conta de que talvez não tivesse conseguido reconhecê-lo por causa do bigode de mosqueteiro que ele não usava na ilha. Tornou-se assídua do restaurante onde havia tornado a vê-lo, com uma nota de $20 para atirar na sua cara, mas cada vez tinha menos clareza sobre qual deveria ser a sua atitude, pois, conforme se aprofundava em sua raiva, menos importava a má lembrança do homem e das desgraças da ilha. No entanto, ao chegar a agosto, sentiu-se com forças de sobra para continuar sendo ela mesma. A travessia na barca pareceu eterna, como sempre. A mesma ilha com a qual tanto havia sonhado pareceu mais ruidosa e pobre, e o táxi que a levava ao mesmo hotel do ano anterior esteve a ponto de despencar de um desfiladeiro. Encontrou o vago quarto onde havia sido feliz, e o mesmo recepcionista recordou de imediato o hóspede que a acompanhava, mas não conseguiu encontrar nenhum rastro dele nos arquivos. Revisitou ansiosa outros lugares onde estiveram juntos e encontrou tudo que é tipo de homens solitários e sem rumo que teriam bastado para aliviar sua noite, mas nenhum pareceu suficiente para suplantar quem ela ansiava. Assim, registrou-se no mesmo quarto de hotel do ano anterior e de imediato foi ao cemitério, com medo de que a chuva se adiantasse.
Com uma ansiedade quase insuportável, repetiu cada passo para cumprir logo e sem dor a rotina do ano até o encontro com sua mãe. A mesma florista de sempre, mais velha a cada ano, a confundiu com outra à primeira vista e armou para ela o ramo de gladiolos esplêndidos de sempre, mas com uma enorme falta de vontade e quase pelo dobro do preço. Diante do túmulo de sua mãe, ficou abalada, porque encontrou um monte inusitado de flores apodrecidas pelas chuvas. Incapaz de imaginar quem as teria posto ali, perguntou ao zelador sem a menor malícia, e ele respondeu com a mesma inocência: "O senhor de sempre." Seu desconcerto foi maior quando o zelador explicou que não tinha a mínima ideia de quem podia ser o visitante desconhecido, que chegava em qualquer dia do ano e deixava o túmulo completamente coberto por aquelas flores esplêndidas e nunca vistas num cemitério de pobres. Tantas e tão caras que lhe doía tirá-las do túmulo enquanto restasse nelas um rastro mínimo de seu esplendor natural. Descreveu o visitante como um homem de uns 60 anos bem vividos, com cabelos brancos e bigode de senador, e uma bengala que se transformava em guarda-chuva para poder continuar absorto diante do túmulo enquanto chovia. Nunca lhe perguntou nada, nem havia contado a ninguém da riqueza de suas flores e do tamanho das gorjetas. Nem tinha comentado com ela em suas visitas anteriores, porque tinha certeza de que o cavalheiro do guarda-chuva mágico era alguém da família. Ela engoliu a inquietação e deu uma boa gorjeta ao zelador. Abrumada por uma revelação que talvez explicasse de uma só vez o segredo das viagens frequentes de sua mãe à ilha, com a desculpa de um negócio próprio que ninguém sabia dizer qual era e que talvez nem tenha existido. Quando saiu do cemitério, Ana Madalena Bar era uma mulher diferente. Estava trêmula e o chofer precisou ajudá-la a entrar no carro porque não conseguia dominar o tremor do seu corpo. Só então vislumbrou o mistério das 3 ou até 4 visitas que sua mãe fazia à ilha todo ano e sua determinação de que a enterrassem ali quando percebeu que estava morrendo de uma doença grave em terra alheia. Só então a filha vislumbrou a razão das viagens que a mãe havia feito nos 6 anos anteriores à sua morte, com a mesma paixão com que ela fazia as suas. Considerava que aquela razão da mãe poderia ser sua mesma razão, e a analogia a surpreendeu. Não se sentiu triste, mas animada pela revelação de que o milagre de sua vida era ter continuado a de sua mãe morta. Abrumada pelas emoções daquela tarde, Ana Madalena viajou sem rumo, sem sentido, por periferias pobres e se encontrou, sem saber como, na tenda de um mago ambulante que podia adivinhar com seu saxofone uma melodia popular conhecida que alguém do público estivesse recordando em silêncio. Ana Madalena não teria nunca se atrevido a intervir, mas naquela noite perguntou brincando onde estava o homem da sua vida, e o mago respondeu com uma imprecisão certeira: "Nem tão perto quanto você gostaria, nem tão longe quanto você crê." Voltou a seu hotel, ainda sem se arrumar e com o ânimo no chão. O terraço ao ar livre estava ocupado por uma clientela jovem que dançava com vontade ao som de uma orquestra juvenil, e ela não pôde resistir à tentação de compartilhar o júbilo de uma geração feliz. Não havia uma mesa livre, mas o garçom a reconheceu de outros anos e conseguiu uma para ela a toda pressa. Depois da primeira rodada de baile, outra orquestra mais ambiciosa iniciou o Clair de Lune, de Debussy, num arranjo para bolero, e uma esplêndida mulata cantou com amor. Comovida, Ana Madalena pediu seu gin com gelo e soda, o único álcool que continuava se permitindo aos seus 50 anos.
A única coisa que achou contrária ao espírito da noite foi o casal da mesa contígua. Ele, jovem e atraente, e ela talvez mais velha, mas deslumbrante e altiva. Era evidente que estavam numa discussão surda, trocando entre si queixas ferozes que fracassavam no estrondo da festa. Nos vazios da música faziam uma pausa intensa para não serem ouvidos pelas mesas vizinhas, mas retomavam o enfrentamento com ímpetos maiores na música seguinte. Um episódio tão corriqueiro naquele mundo de ninguém que Ana Madalena não se interessou nem como episódio de circo. Mas seu coração capotou quando a mulher quebrou a taça na mesa com uma solenidade teatral e atravessou a pista de dança em linha reta até a porta, sem olhar para ninguém, altiva e formosa, no meio da multidão de casais felizes que se afastavam à sua passagem. Ana Madalena compreendeu que a briga tinha terminado, mas teve a discrição de não olhar para o homem, que permaneceu impávido em seu lugar. Quando a orquestra oficial terminou sua rodada juvenil, outra mais ambiciosa iniciou a nostálgica Siboney, e Ana Madalena se deixou arrastar pela magia da música misturada com o gin. De repente, numa pausa da orquestra, tropeçou por acaso com o olhar do homem abandonado na mesa vizinha. Não o evitou. Ele correspondeu com uma leve inclinação de cabeça, e ela sentiu que estava vivendo um novo episódio remoto de sua adolescência. Com um estremecimento raro, se atordoou, como se fosse a primeira vez, e o resto do gin infundiu nela um ânimo inadequado para seguir adiante. Ele se antecipou. Esse homem é um canalha, disse a ela. Ela se surpreendeu. Que homem? Esse que deixou você esperando? Disse ele. O coração dela se torceu ao pensar que ele falava com ela como se a estivesse vendo por dentro, mas foi em frente com um ar de deboche. Pelo que acabo de ver, você é que foi chutado. Ele percebeu que ela se referia ao incidente com a mulher que tinha acabado de deixá-lo sozinho. Sempre terminamos assim, mas a birra não dura muito, disse, e continuou até o arremate final. Você, por sua vez, não tem razão para estar sozinha. Ela o envolveu com um olhar amargo. Na minha idade, disse a ele, todas as mulheres estão sozinhas. Nesse caso, disse ele com um ânimo renovado, esta é a minha noite de sorte. Levantou-se com a taça na mão e foi se sentar à mesa dela, sem preâmbulos. E ela se sentia tão triste e solitária que não o impediu. Ele pediu para ela uma taça do seu gin favorito, e por um momento ela se esqueceu de suas penas e tornou a ser a mesma de outras noites de solidão. Amaldiçoou uma vez mais a hora em que rasgou o cartão de visita de seu último homem, e não se sentia capaz de ser feliz sem ele naquela noite, mesmo que fosse apenas por uma hora. Então dançou desanimada. Mas o homem dançava muito bem e fez com que se sentisse melhor. Quando voltaram para a mesa depois de uma rodada de valsas, ela percebeu que não estava com a chave do quarto e a procurou na bolsa e debaixo da mesa. Ele tirou a chave do bolso com uma imitação de prestidigitador e cantou como na roleta o número do quarto, o da sorte, 333. Nas mesas vizinhas, algumas pessoas se viraram para olhá-los. Ela não suportou a vulgaridade da piada e estendeu a mão para ele com uma expressão severa. Ele notou seu erro e lhe devolveu a chave. Ela a recebeu em silêncio e abandonou a mesa. Permita, pelo menos, que eu a acompanhe, suplicou ele, perseguindo-a confuso. Ninguém deve ficar sozinho numa noite como esta.
Pulou da cadeira, talvez para se despedir, mas também poderia ser para acompanhá-la. Talvez ele mesmo não soubesse, mas ela acreditou ter adivinhado a intenção. Não se incomode, disse. Ele pareceu arrasado. Não se preocupe, insistiu ela. Meu filho teria feito a mesma coisa aos 7 anos de idade. Saiu decidida, mas não tinha chegado ao elevador quando perguntou a si mesma se não acabara de desprezar a felicidade na noite em que mais lhe fazia falta. Havia dormido com a luz acesa enquanto discutia consigo mesma se ficava para dormir ou se voltava para o bar decidida a encarar seu destino. Um pesadelo recorrente de seus piores momentos havia começado a perturbá-la quando despertou com toques furtivos na porta. As luzes ainda estavam acesas e ela, de bruços na cama, com a roupa que havia deixado no corpo sem perceber. Permaneceu assim, mordendo o travesseiro empapado de lágrimas para não perguntar quem era. Até que quem batia deixou de bater. Então ela se acomodou na cama, sem mudar de roupa nem apagar a luz, e voltou a dormir, chorando de raiva de si mesma pela desgraça de ser mulher num mundo de homens. Não havia dormido mais de 4 horas quando foi acordada pela recepção para que não perdesse a barca das 8. Ela saltou da cama como não tinha conseguido saltar a tempo em suas noites ruins na ilha. Mas teve que esperar 2 horas pelo zelador do cemitério para ser informada dos trâmites para exumar os restos de sua mãe. Só quando teve a certeza de haver terminado, já passado o meio-dia, telefonou para o esposo e mentiu que havia perdido a barca, mas que iria sem falta à tarde. O zelador e o coveiro de aluguel desenterraram o ataúde e o abriram sem compaixão, com o talento de um mágico. Ana Madalena viu então a si mesma no caixão coberto, como um espelho do corpo inteiro, com o sorriso gelado e os braços em cruz sobre o peito. Ela se viu idêntica e com a mesma idade daquele dia, com o véu e a grinalda com que havia se casado, a tiara de esmeraldas vermelhas e as alianças, como sua mãe tinha determinado em seu último suspiro. Não só a viu como tinha sido em vida, com a mesma tristeza inconsolável, mas também se sentiu vista pela mãe lá da morte, amada e chorada por ela, até que o corpo se desfez em seu próprio pó final e só restou a ossada carcomida de onde os coveiros tiraram-lhe a poeira com uma vassoura e guardaram-na sem misericórdia, num saco de ossos. 2 horas depois, Ana Madalena deu uma última olhada de compaixão no próprio passado e um adeus para sempre aos seus desconhecidos de uma só noite e às tantas e tantas horas de incertezas que restavam dela mesma dispersas pela ilha. O mar era um remanso de ouro debaixo do sol da tarde. Às 6, quando o marido a viu entrar em casa arrastando sem mistérios o saco de ossos, não conseguiu segurar a surpresa. É o que resta da minha mãe, disse ela, e se antecipou ao espanto dele. Não se assuste, disse. Ela entende. E mais, acho que ela é a única que já tinha entendido quando decidiu que a enterrassem na ilha.